Graça e paz, queridos, glória a Deus, mais uma vez na presença do nosso Pai para agradecer a Ele por tantas coisas boas que Ele tem feito em nossa vida, não é verdade? Tantas maravilhas que o Senhor tem nos dado. Eu quero glorificar ao Senhor pela sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus, né, que é poderoso e que vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem assim nos abençoado de uma maneira tão gloriosa, tão tremenda, tão poderosa, né, que não podia ser diferente nós estarmos mais uma vez aqui para adorarmos a Deus, né? Para exaltarmos ao nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem grandes vitórias para a sua vida, para a nossa vida, né? Assim como nós temos feito sempre, quero declarar agora uma grande vitória sobre você, sobre a sua casa, né? Feche teus olhos aonde você estiver, né? Coloca a mão sobre o teu coração se você puder, se estiver assistindo essa live agora, se você não estiver assistindo nesse momento ao vivo, mas também depois, fique à vontade, nesse momento nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, meu Deus, para que haja, Senhor, meu Deus, o agir do teu poder. Pai, mais um dia começou, Senhor, e agora estamos no fim desse primeiro dia da semana. Amanhã, Senhor, para muitas pessoas é dia de trabalho, para outras é dia de, Senhor, meu Deus, permanecer numa quarentena, preocupado muitas vezes com tudo que está acontecendo. Os que saem também para o trabalho também saem preocupados, Senhor, meu Deus, mas nós cremos no teu agir, nós cremos na tua misericórdia, nós cremos no teu poder. Eu creio, meu Pai, que tu podes fazer grandes coisas sobre a vida dos teus filhos. Abençoe a vida deles, abençoe o seu lar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor, né? Que vive e reina para todos sempre. Amém? Queridos, como já é de praxe, eu gosto de... Vamos começar aqui trazendo uma palavra rápida, né, para nós já darmos início também ao estudo de Apocalipse, né? A minha esposa estará trazendo aqui grandes coisas, também algumas novidades, né? Também estarão sendo colocado aqui hoje, né? Um tema muito sugestivo também, polêmico, né? Você que está chegando aí agora, continue conosco, se você... compartilha essa live e Deus estará assim abençoando também a tua vida. Amém? Então nós estamos aí diante de algo, né, que Deus tem dado. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra rápida da parte de Deus que se encontra em Josué. Olha aí, o tema, né, o texto dessa noite é Deus dizendo a Josué depois de um grande evento, né? O que estava acontecendo? O povo havia perdido o seu líder, porque Josué, né, estava seguindo a Moisés e viu tudo isso acontecer, né? Ele ficou sem o seu grande líder. E Deus, no versículo 8, diz para ele cuidar de meditar na palavra, de cuidar de observar a palavra, né? E eu gostaria de trazer para você aqui algo da graça, né? O poder que Deus tem em manifestar a sua alegria. O que diz aqui? Não te mandei eu, olha o que diz a palavra, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! E aí você vai dizer para mim, pastor, esta é uma ordem imperativa de Deus, porque ele diz algo que é necessário fazer. O que é? Esforça-te. E se Deus manda se esforçar, é sinal de que nós precisamos fazer alguma coisa. Você não acha? Né? Eu quero dizer para você que nem sempre aquilo que nós estamos vendo, né? Nem sempre aquilo que nós vemos na palavra ou que está escrito aí na nossa língua é exatamente a palavra daquilo que Deus tem. Ou nem sempre Deus declara a sua palavra e espera que nós venhamos a entender da nossa forma, e sim da forma dele. Então quero dar um título para nós nessa noite. Existe uma verdade de Deus sobre a tua vida e você precisa entender.
né? Assim como disse Deus para Josué, né? Eu gostaria de dizer para você aqui, nessa noite, trazer rapidamente algumas coisas. Primeiro, nós vamos analisar que Deus disse, não te mandei eu, ou seja, a palavra, né, que Deus está dizendo para Josué é o seguinte, Josué, eu te nomeei. Né? Esta é a palavra que Deus disse ali para Josué. Eu te nomeei, Josué. Então eu espero, né, que você agora entenda a sua nomeação e faça jus a isso, né? Aquilo que eu tenho colocado para você. Né? A Bíblia nos diz, né, eu vou ler aqui para os irmãos, em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está dizendo o seguinte, eu nomeei você. Eu nomeei vocês para algo muito especial. E da mesma forma, Deus falou isso com Josué. Olha o que diz João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos nomeei ou designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ou seja, quando nós entendemos essa nomeação, quando nós entendemos a nomeação de Deus, nós começamos a observar e ver o quanto somos favorecidos nessa nomeação. Porque Deus nos nomeou, Ele nos capacita, Ele nos orienta e é Ele que faz. Nós estamos inseridos nesse contexto do Evangelho, desta graça, desta nova aliança, simplesmente em amor. Deus nos nomeou, Deus nos disse para que nós venhamos ao quê? A dar fruto. Que fruto é esse? É o fruto de acordo com a videira a qual nós fomos enxertados, não um fruto diferente. Nós fomos enxertados numa videira chamada Cristo. Então nós precisamos dar fruto de acordo com Cristo. E o que Cristo espera de nós? Né? Que nós venhamos a entender essa nova aliança que Ele fez. O preço que Ele pagou para nós hoje termos liberdade. E a palavra de Deus ainda diz, né? Deus dizendo aqui para Josué, ser forte, ou seja, a palavra ser forte ou esforça-te, né? Diz respeito é o quê? É uma pessoa bem resolvida. Ou seja, Josué, eu te nomeei porque você é uma pessoa bem resolvida com você. Né? É uma pessoa que entendeu o chamado, é uma pessoa que entendeu o meu propósito. Josué, eu te escolhi porque diante de você foram dissipados tudo aquilo que vieram ao teu encontro para lhe causar dúvida, porque isso também diz respeito à palavra esforça-te, no original hebraico, né? Ser dissipado, foi dissipado tudo aquilo que veio ao encontro dele causando dúvida, ou seja, Josué era um cara que seguia a Moisés e não tinha dúvida do chamado de Moisés. Tanto é que ele foi um dos espias e foi muito abençoado por isso. Outro sim, diz Deus a Josué, tenha coragem, né? Ou bom ânimo, né? Coragem. Isso também nos mostra algo superior, tendo como base o olhar interior. Olha que coisa tremenda. Quando Deus diz para ele, tem de bom ânimo, não disse para ele o seguinte, olha, né, anime-se, não, por que você vai ficar abatido? Anime-se, olha como que a palavra de Deus é interessante o que Deus diz para nós. Deus não estava dizendo para ele só para ele se animar, ou botar um sorriso no rosto, ou dizer, se enganando, como que agora está tudo bem, não. Era Deus dizendo para ele o seguinte, mostra-se superior, né, com base naquilo que você está vendo dentro de você. Oh, aleluia! É isso que Deus coloca para nós.
né? Tem de bom ânimo, se mostre superior, com base naquilo que você está vendo dentro de você. O que está dentro de você? Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. Então é necessário que você se mostre superior a qualquer adversidade. Porque se você não se mostra superior, você está dizendo que o que está dentro de você, o que domina, o que predomina em você não é Cristo. E Cristo está aí em você, meu querido, porque Ele disse que não te deixaria órfão. Olha o que diz Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Né? Se você se mostrar abatido no dia da dificuldade, a tua força será igualmente o seu abatimento. Então vamos lá, Deus disse para Josué também, não temas, ou seja, não permita que a opressão prevaleça, porque ela se mostrará. Não temas, porque a opressão do inimigo virá sobre a tua vida. Ela virá, ela vai se mostrar, mas não permita que ela prevaleça. Deus estava dando uma ordem para ele, não permita que a opressão do adversário te mostre pequeno, porque você é grande. Guarde isso no teu coração. Nessa noite, você é grande. Deus te escolheu para ser alguém muito especial. Outro sim, diz o Senhor, não te espantes. O alvo da adversidade é alcançar a sua debilidade. É isso que diz a palavra espantar. O adversário, a adversidade, o problema tenta alcançar aonde você é fraco, aonde você se abate com mais facilidade. É por isso que às vezes tem situações que você vive, né, e que coisas acontecem e você não sabe por quê, porque o adversário tenta alcançar essas fraquezas. Outros sim, para nós já estarmos terminando, né? O que Deus disse? Olha que coisa mais linda, porque o Senhor teu Deus é contigo. Parece que Deus estava dirigindo a Josué a palavra de uma terceira pessoa. Olha que coisa tremenda, porque Deus disse para ele, o Senhor teu Deus é contigo, Deus falando com ele, e diz algo assim, né, como se fosse uma terceira pessoa. Por quê? Porque Deus nos vê, irmão. Deus estava olhando para Josué e disse, o teu Deus é contigo, porque ele traria para ele uma certeza. Deus podia dizer para ele, eu sou contigo, mas Deus disse para ele, o Senhor teu Deus é contigo. Por que Deus disse isso? Porque a palavra Senhor aí que você vê, toda em letra maiúscula, significa trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Não é só o Deus, né, do passado, né, que agiu dando a Moisés ali a tábua da lei, mas também que era o próprio Cristo, o poder do Espírito. Era Deus dizendo, o Criador é contigo, aquele que criou todas as coisas é contigo. E para concluirmos aqui nessa noite, nós precisamos eliminar toda dúvida, porque Ele nos nomeou e anda conosco. Assim como Ele disse para Josué, por onde quer que andares, eu estarei com você. Por onde quer que andares, Deus estará agindo em favor da sua vida. Aí existem pessoas que dizem, mas tem lugares que Deus não vai andar. A hora que eu erro, Deus não anda comigo. A hora que eu peco, Deus não está comigo. A hora que eu tomo uma atitude errada, Deus não tem nada a ver com isso, eu vou pagar o preço. Mentira do diabo, porque Deus está contigo aonde quer que andar. Deus não disse para Josué, quando você estiver vencendo uma batalha, eu estarei contigo. Quando você, fizer algo que ter tudo certo de acordo com a minha vontade, eu estarei contigo. Não, Deus disse para Josué, aonde que você estiver, aonde que você andar, aonde você pisar, eu serei contigo. Glória a Deus por isso. E eu quero te convidar nessa noite a você declarar isso sobre a tua vida e sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Declare isso sobre a tua vida. O Senhor me nomeou. O Senhor me nomeou e me nomeou para ser grande e poderoso nessa terra, porque aonde eu andar, Deus estará sendo
poderoso na minha vida. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo por essa palavra e tenho certeza que o Senhor é conosco. Obrigado por esse momento, obrigado por essa maravilha que tens feito no nosso coração. Assim nós declaramos a vitória sobre a nossa casa, o nosso lar, em nome de Jesus, porque existe uma verdade, Pai, e eu tomo posse dessa verdade, que o Senhor me escolheu, que o Senhor me nomeou, que eu estou enxertado em Cristo e agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você diz amém. Ontem nós estivemos aqui, né? Tivemos visita, papai e mamãe, aí a gente foi dar um pouquinho de atenção para eles, né? Bom, né? Essa comunhão em família, né? Comermos juntos, estarmos juntos, né? Faz muito bem, né? Para a alma, para os laços familiares, né? Hoje nós vamos estar encerrando a igreja de Laodiceia, né? Falando sobre um tema muito polêmico. Não é muito polêmico mesmo. Eu, para te ser sincera, se quiser compartilhar, eu estava tentando me esquivar de falar sobre isso. Passei batido no início, mas o Espírito Santo me cobrou. Eu falei, não vai ter jeito, Senhor. Se é para falar, vamos falar, né? Então, o Senhor se responsabiliza. Deus é bom. Quando nós falamos lá no início, né, da igreja de Laodiceia, sobre o morno, né? Jesus dizendo para a igreja de Laodiceia, né, que ela era morna, e dizendo assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Já há vários anos, já 20 anos que eu prego, que eu estudo Apocalipse, né, já dei vários estudos, eu sempre passo bem superficialmente nesse versículo, até mesmo porque ele me intrigava, né? Eu ficava imaginando, Senhor, como que pode o Senhor preferir o morno, o frio, do que o morno? Isso não descia no meu coração, eu não tinha um entendimento disso. Depois que nós entendemos sobre a graça, né, nós passamos a entender a profundidade do que é o favor imerecido, do que é estar em Cristo, do que é nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e tudo que a graça nos proporciona, eu entendi por que Jesus disse isso, que ele prefere o frio do que o morno. E não é? Hoje, entendendo quem é o frio, irmãos, o frio nada mais é do que o desviado. Porque aqui nós estamos falando de igreja, aquele que é igreja, nós não estamos falando do mundo. Então, quando eu me deparava com esse frio, eu imaginava, o ímpio, que nunca ouviu falar do evangelho, aquele, né, que ele não conhece nada. Mas mesmo assim, eu ficava, mas como assim? Jesus já preferia esse do que a igreja morna, né? A igreja, né, que está tentando, né? Na época eu também achava que eu ia me qualificar tentando, né? Mas hoje, entendendo o que significa o evangelho, né, as boas novas, boa notícia, né, de que Deus está em paz conosco, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo, eu entendo por que Jesus prefere o frio. Né? O que acontece com o frio, irmãos? O frio, ele é sincero, não é? Ele creu, aceitou Jesus, tentou e não conseguiu. E porque não conseguiu, ele desistiu. Eu não consigo. Então Deus olha para esse... Irmãos, quando a Bíblia fala que o evangelho é loucura,
É mesmo. É mais loucura do que a gente imaginava, né? Vamos ler o próximo quadro. O que Jesus disse, né, para a igreja, né? A princípio ele disse que vai vomitar, né, da sua boca o morno. Irmãos, vomitar da boca significa que estava no corpo e vai ser expelido em forma de vômito. Pensa só o que é isso, irmãos. É muito forte essa palavra. Não é uma coisa muito agradável, não. Não é palavra minha, não, querido. Está escrito, lê lá Apocalipse 3:15. Conheça as tuas obras, falando da igreja morna, né? Nem és frio, nem é quente, ou seja, não é nem desviado e nem crê. Não é? Porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui eu entendo. Irmãos, se eu parar nesse versículo aqui, o frio, Jesus não falou que vai vomitar o frio. Ele disse que vai vomitar um morno. É um negócio meio assustador, né? Na verdade. Olha só, quem deras, né, fosse frio ou quente. Irmãos, essa declaração de Jesus sempre me deixou muito intrigada. Verdade. Muito intrigada e tentando entender que frio era esse. Não é? E agora, já terminando a igreja de Laodiceia, o Espírito Santo cobrou muito forte no meu coração. Não é? E ele trouxe assim, com muita convicção, que esse frio é justamente os desviados. Meu Deus. Aqueles que não entenderam, tipo assim, não conseguiram, ou seja, eles entenderam que não dá para eles. Eles foram sinceros. Principalmente aqueles que foram sinceros, né? Sim. Aqueles que foram sinceros. Porque tem aqueles que saem botando a culpa em todo mundo, né? Eu vou sair por causa do pastor, vou sair por causa do irmão que não me cumprimentou, vou sair por causa... Né? Ele sempre coloca a culpa em alguém. Então, na verdade, ele tem um índice esse desviado tem um índice de justiça própria também muito alto, né? Sim. Agora, existe o desviado, irmãos, que ele entendeu, né, que o padrão é muito alto e que ele não conseguia. Quando ele declara que não consegue, é justamente o que Cristo gostaria que todos nós fizéssemos. É o reconhecimento, né? Quando ele diz que não consegue, ele está reconhecendo, né, a sua limitação. Sua limitação. É isso aí. É justamente o que Cristo espera, né? Que a gente reconheça a nossa limitação. Até porque, quando a gente fala da graça, não é que agora, vamos dizer assim, nós simplesmente não valorizamos o sacrifício de Jesus, porque agora podemos tudo. Não é nada disso. Pelo contrário, quando conhecemos a nova aliança, é que nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação. Sim. Que nós não podíamos fazer nada se ele não tivesse feito no nosso lugar. Então a nossa base hoje é o reconhecimento. E quanto mais nós reconhecemos isso, mais somos favorecidos pela graça. Ou seja, o favor imerecido vem ainda mais, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Quando nós reconhecemos isso, né? Quanto maior o pecado, mais abundante é a graça. Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, como que isso acontece? Acontece. Na lógica, como que isso acontece? Acontece quando eu entendo o meu pecado. Aquilo que eu tinha, mas eu não sinto mais culpa pelo pecado, eu não sinto mais dor pelo pecado, eu não sou condenado pelo pecado. Por quê? Porque agora eu sei que Cristo levou o meu pecado, levou a minha condenação. E então isso me faz caminhar sem essa culpa. E é justamente isso que agrada a Cristo, porque ele fez o que fez justamente para isso, para nos tirar essa condenação. É forte isso. É muito forte. E aí está a explicação, né, do que você tem falado. Sim. Do desviado. Do desviado, aquele que reconhece a sua limitação. Sim.
mas por ouvir condenação, ele Sim. prefere se afastar. E assim, Prefere estar longe. eu não vou expor o nome de uma pessoa, né? Não, Deus me livre. Mas eu conheço um caso, né, muito típico de um desviado, né, muito entristecido, porque até mesmo ele não conhece ainda, não é? E eu sinto no meu coração assim uma necessidade muito grande de compartilhar com ele o tanto que ele está absolvido, tanto que não há mais condenação para ele, né? E ainda não surgiu oportunidade, mas vai surgir. Vai. Em nome de Né? Jesus. E essa pessoa conversando com minha mãe, falando com ela, né? Eu não entendo por que Deus me abençoa tanto. Eu não entendo por que eu sou tão abençoado, porque é uma pessoa que vive numa dificuldade muito grande, né? Num pecado, né? É julgado pela igreja como terrível, condenatório, né? Assim, no último furo, né? E assim, essa pessoa já tentou várias vezes seguir o evangelho, ela já tentou várias vezes, ela já voltou várias vezes. E várias vezes ela não conseguiu permanecer. O seu pecado sempre vence ela. Mas é justamente isso, né? Por não entender que ela não precisa mais temer a condenação, ela continua presa ao pecado. Porque o dia que ela entender que a condenação dela não vai mais levar, que o pecado dela não vai mais levá-la para o inferno, ela vai ser livre. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo para um bando de homens que conhecia seguiam a a lei. lei. Tá? Quando a gente ouve esse versículo, parece de uma forma isolada, parece que não causa efeito nenhum. Mas Jesus estava dizendo para a gente que era conhecedor. Conhecedor. Não era pouca coisa, não. Era muita coisa. Então, e essa pessoa conversando com a minha mãe, dizendo, eu não entendo. Não entendo porque eu sou tão abençoado. Não entende, mas a gente Deus sabe. me abençoa tanto. Não é tudo que eu preciso, Deus me dá. Cafézinho da Aí, Lari. né, eu falei com a minha mãe, mãe, por favor, por que você não falou para ele? Aí ele, eu ainda não consigo dizer assim, né, se expressar em palavras para explicar para ele por quê, né, que Deus abençoa tanto ele. E assim, uma pessoa que vive em muita condenação, né? Nossa. Mas, assim, poderia ser livre, né? Se Verdade. alguém contasse para ele. E, assim, Deus vai me dar a oportunidade de contar para ele que o pecado dele não leva mais ele para o inferno. Porque Jesus foi no inferno no lugar dele. Esse está sendo o nosso problema como igreja. Isso não desce no nosso coração. Né? E quando não desce, deixamos de crer. E o fato de deixarmos de crer na obra de Cristo, não é? Nos tira do corpo. Esse é o problema do morno. Porque ele não crê nessa verdade, não é? Vai ser vomitado do corpo de Cristo. É um problema muito Então, sério para quem condena. Então, quem é o frio? É o Meu desviado. Deus. Aceitou a Cristo como seu Salvador, mas por falta, né, de conhecimento e de instrução, chegou à seguinte conclusão: não consigo. Que nem essa pessoa, né, já tentou várias vezes. O pecado sempre venceu ela. E esse agrada mais a Deus do que o morno, irmãos. Porque ele pensa ter... Não estou conseguindo ler lá. Aqui? Esse agrada mais a Deus do que o morno, que pensa ter alcançado um comportamento adequado para a sua salvação. Ou seja, ele baseia nas suas obras, é justiça própria. Não é? Ele baseia naquilo que ele tem que fazer para ser salvo. Não é? Ele creu na salvação só para iniciar a carreira cristã. Ou seja, da agora para frente a salvação está na minha mão. E não está, irmãos, é o tempo todo. Vai ser do início que você entrar para o evangelho até a sua partida. Ou através da morte ou através do arrebatamento. Melhorou. E o crente? Sim, o crente o crente é aquele que crê no favor imerecido, crê que não é por suas obras, crê que sua salvação não depende das suas obras, mas da obra de Cristo. Quando ele crê, ele é livre do pecado. Não é? As leis do Senhor, né, vêm e são impressas no seu espírito. E agora algo que ele tinha que fazer muita força para vencer, né, se torna suave, leve. É o jugo de Cristo, suave e leve. Né?
porque ele já levou toda a condenação. Isso da condição do pecador vencer, irmãos. Do contrário, não é? Ele vai estar sempre em condenação, né? Vamos ver o outro quadro. Falei, Espírito Santo, eu não quero falar isso. Mas, irmãos, eu sinto que assim tem uma urgência da igreja, né? muito forte, entender essa verdade com muita profundidade, né? A parábola do fariseu, do publicano é muito clara, meus irmãos, em mostrar isso, né? Lucas 18:9. O publicano, nós sabemos que era tido pelos fariseus como a ralé, né? Era intragável um publicano, né? Aos olhos dos doutores da lei. Então, Lucas 18:9 diz assim: e disse também esta palavra a uns que confiavam em si mesmos, irmãos. Justiça própria. Confiavam nas suas obras, né? Confiavam no seu bom comportamento, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Essa pessoa que eu estou te falando, ela é muito desprezada. Essa pessoa que eu acabei de te contar, ela é muito julgada. Ela é muito apontada. Não é? Então, muito perigoso, irmãos, muito perigoso nós apontarmos o dedo, né? E julgarmos a salvação de uma pessoa pelas suas obras. Né? Porque foi Cristo que morreu por ela. Né? Romanos 2:1 diz, né? Naquilo que eu julgo, eu sou condenado. Ou seja, se eu julgo um homossexual, eu recebo a sentença do homossexual. Se eu julgo uma lésbica, eu recebo a sentença de uma lésbica. Se eu julgo um ladrão, eu recebo a sentença que a lei aplicava para o ladrão. Pensa o que é isso, irmãos. Lê depois Romanos 2:1. Não é? Ali Jesus, né, Paulo deixando claramente, né, não julgueis para que não sejais julgados. Porque naquilo que você julga... Acha aí para mim o versículo. Vamos ler. Vai comentando o que é. É Romanos 2:1. Tá. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado em confiar nas nossas obras, né? Porque temos ainda fraqueza, temos ainda situações vulneráveis, né? Isso nos traz medo. Hoje, ouvindo o pastor Bruno pregar, né, na live da Dignos, no culto da Dignos, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falando, né, que o medo de Esaú fez ele perder o direito de primogenitura. Falei, é isso aí, Jesus, o medo. O medo da morte fez ele perder o direito de primogenitura. Ou seja, diante da fome, ele trocou o direito de primogenitura dele para Jacó. Né? O que hoje faz o crente perder o direito de primogenitura? O medo. Medo da morte, medo da condenação, medo de que Deus está vendo o pecado dele, medo de Deus mandar ele para o inferno por causa dos pecados. Ou seja, ele não crê. Porque quando ele não crê que Jesus levou o pecado dele, ele ainda acha que vai pagar pelo aquele pecado. Isso traz culpa e condenação. Então, é o quê? Medo. O medo, ele traduz em incredulidade. O que o medo ele expressa para Deus? Incredulidade. Se eu sinto medo ainda de ir para o inferno por causa das minhas fraquezas, do meu pecado, eu não creio que Jesus levou ele sobre si. Verdade. Quando eu não creio, eu estou negando o nome de Cristo. Meu Deus do céu. Ou seja, eu estou negando o sacrifício dele. Eu estou dizendo que ele não foi no meu lugar. Eu estou dizendo que ele não levou o meu pecado. Que o que ele fez não foi suficiente. Isso desagrada a Deus. Eu desacreditar do que Jesus fez. Não é por isso que o desviado, ele é mais aceito por Deus do que o morno. Por quê? Porque ele não tem justiça própria. Ele assumiu, não consigo. Desisto, não consigo. Ele foi sincero. Então, lá no fundo, ele não negou o nome de Cristo. Não é? Romanos 2:1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas.
Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julga faz o mesmo. Irmão, esse versículo é muito sério. Olha só, inexcusável. Ou seja, está condenado. Não ao inferno, irmãos, porque se ele creu em Cristo, mas vai ser expelido do corpo, né? Vai ser vomitado. Essa palavra em Romanos 2:1 expressa bem por que Jesus vai vomitar o morno, né, da sua boca, do seu corpo. Ou seja, está inserido no corpo, mas vai ser vomitado na hora do arrebatamento. Por quê? Porque julga, né? Por que, homem, tu julga? Porque tu também tem falha, tu também tem fraqueza, tu também tem coisas que iriam te pedir a sua salvação. E por que a gente julga? Não é? Então, quando nós julgamos, olha só, irmão, como isso é sério. Quando nós julgamos agora na nova aliança, não é? Nós nos condenamos, não é Deus, não. Nós nos condenamos, nós atraímos para nós a condenação daquele pecado. Ou seja, quando eu julgo o homossexual, não é? A condenação dele na lei era o quê? Apedrejamento. E sem culpa. Ou seja, a pessoa fica vulnerável. Isso com aquela prostituta, sim, né? Justamente. A pessoa fica vulnerável a acidentes, fica vulnerável a coisas terríveis acontecendo na sua vida. Por quê? Por causa do julgamento. Quando a pessoa, né, então, pega todas as sentenças lá da lei, irmãos, isso é terrível, irmãos. Né? Naquilo que tu julga, tu vai ser condenado. Pensa só. E olha o fariseu, o que o fariseu dizia? O fariseu dizia, né? Confiava em si mesmo, crendo que era justo, né? E desprezava os outros. É isso que o morno faz. Ele tentou, não é? Ele criou uma imagem de bom moço, ele criou uma imagem, né, de santo pelas suas obras, e ele ainda critica os outros, ele aponta os erros dos outros. Por isso que Jesus lá, quando ele fala lá no Sermão da Montanha, ele diz, né? Terei misericórdia dos misericordiosos, né? Uhum. Ou seja, Mateus, né? Que misericórdia é essa, irmãos? É olhar o pecador e ter misericórdia dele. Não é essa misericórdia que Jesus está falando, não é? E o 10 continua, 2 homens, né, subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu estando em pé, né, em postura de orgulho, de soberba, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ó, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. E ele diz, né, no 12, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, né? Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha o desviado aí, irmãos. Eu já fui desviado. E é justamente isso que a gente diz. Não é? Eu ainda não por conhecer a graça, não é porque eu estou falando para você e para o mundo, não, irmãos. Eu estou falando na questão de julgamento. Não é? Eu pedi a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sabia, né, que... Eu pensava, né, que se eu morresse eu ia para o inferno. A condenação apontava para isso, né? Não deixa eu morrer não, Jesus. Não deixa eu morrer não, porque se eu morrer eu vou para o inferno. Meu Deus do céu. Né? Ou seja, eu não cria que o sacrifício de Jesus tinha me absolvido dos meus pecados. E isso me prendia cada vez mais ao pecado. Não é? Depois eu passei mais uns, 20 e poucos anos, né? Igual esse fariseu aí, batendo no peito, achando que estava o bam. Né? Não sou como esses pecadores. Não chegou a tanto, mas a gente não falava assim, mas agia muitas vezes, né? Porque quando você olha para uma pessoa que não consegue e você vê que o pecado que ela cai, você vence, o que passa no teu coração? Sou melhor do que ela. Esse que é o detalhe. Sim.
E aí a pessoa cai uma vez. Você, tá, do irmão, da irmã, vamos ajudar. Tá, a pessoa cai 2 vezes. Ô, meu irmão, tem que se manter a coisa séria. Tem que buscar com seriedade. Na 3ª vez, esse cara não quer nada, não, pô. Esse cara não quer nada com Cristo, não. Isso aí tá de conversa fiada. Por aí vai, até você largar ele pra lá. Larga pra lá. Ué. Por quê? Aí a gente começa a dizer igual a esse cidadão aí. Não sou que nem esse povo aí, não. Não quer nada. Ele não estava dizendo de alguém que eles não conheciam a natureza deles, vamos dizer assim, o cotidiano deles. Porque os fariseus conheciam o publicano, não se dava com eles. Por isso que Jesus conta essa parábola, que batia no peito e dizia, não sou igual esse publicano aí, não, rapaz. Não é porque ele conhecia. Ou seja, não roubo, não eu sou um cara bom, pô. Jeju 2 vezes por semana. Eu não sou ladrão. Dou o dízimo, né? Não sou igual esse publicano, não. Eu não sou igual esse povo aí, não. Eu sou diferente, pô. Tem algo bom em mim. Posso não ser bom, mas tem alguma coisa boa em mim. Já, né? Tô lutando, né? 14. Digo-vos que este desceu justificado, irmãos. Olha a palavra justificada, declarado inocente. Essa é a palavra justificado, o significado dessa palavra. Digo-vos que este, né, o publicano lá que batia no peito e pedia misericórdia, ele desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Se exaltar no sentido de quê, irmão? Se achar melhor, se achar que consegue, que achar que é pela sua obra, achar que é pela sua justiça, que é pelo seu bom comportamento, não é? Nada disso te prejudica. Pode ter bom comportamento à vontade, né? Glória a Deus que você conseguiu vencer tantos pecados. Glória a Deus que você, não é? Externamente está, não é? Aparentemente tudo certo, mas Deus, sem esquecer que Deus olha o nosso interior, né? E quando Ele olha para o nosso interior, Ele vê exatamente. A Bíblia fala que a palavra, ela é como uma espada, né? Que ela vai lá na divisão da alma e do espírito e discerne os nossos pensamentos e sentimentos ou motivações. Então Ele sabe exatamente, não é? Então eu posso enganar exteriormente. Agora, né, aquele que tudo vê, não tem como eu enganar ele. Não tem como, de jeito nenhum. Não é? Por isso que eu preciso 100% da graça, eu preciso 100% do favor, eu preciso 100% de crer que eu sou salva, não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas pelo que Cristo fez. Se isso não entrar no meu coração, entra a minha justiça. Tá? Entra as minhas obras. E nós estamos falando aqui desde o início das igrejas, que não é pelas nossas obras. Desse jeito, irmão. Vamos seguir. É desse jeito. Próximo quadro. Vamos ver agora, encerrando agora a igreja de Laodiceia. Pronto, Jesus falei. Hashtag falei, né? Hashtag falei, Jesus. Vamos ver os conselhos de Cristo a todas as igrejas, né? Vamos pegar um apanhado, né, das 7 igrejas e ver o que Jesus deseja dessas 7 igrejas, né? E assim é maravilhoso entender o que é a essência daquelas cartas que Jesus realmente queria. Efésios, né? Essa palavra Efésios significa desejado. Apocalipse 2:5. O que Jesus deseja dessa igreja? Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, caiu da graça, né? Entrou nas obras, né? Achar que ia ser salvo por causa das suas obras. Arrepende-te, ou seja, muda a mente, troca a mente. Pratica as primeiras obras. Qual eram as primeiras obras? Amor fraternal. Irmãos, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado. Em vez de nós julgarmos, em vez de nós condenarmos, vamos amar. Ama o pecador. O teu amor cobre multidão do pecado dele. Tu pensa só, irmãos. É muita graça. É muita graça. Não é? Se você acha muito que tá favor, errado, gente. se a pessoa muito favor. vê o outro achando que o outro tá errado, ame ele. Ore por ele. Não custa nada, né? Custa nada. Né? Ele dizendo, quando não brevemente te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, é muito sério isso.
Ser tirado do castiçal, irmã, ser tirado do corpo, ser tirado, né, da fonte, do reino da luz. Não é? É andar no reino das trevas. Quando eu não pratico, é o que Jesus, irmãos, é o que Jesus disse à igreja de Éfeso. O que eu desejo mais do que tudo? O teu amor. E olha que essa igreja tinha obra, hein? Tu for olhar as obras dela, fala, meu Deus, eu não pratico nem a metade. Só que o que Jesus realmente queria daquela igreja era o amor fraternal, o amor, não é confiar no amor dele, porque o primeiro amor, né? A gente já ouviu falar que, né, o pastor Aloysio diz, né, que é o amor dele por nós. Ele te amou primeiro, te amou João, né? Você ainda nas tuas transgressões, nas nossas iniquidades, né? Então é se fixar nesse amor, o amor que morreu por mim. Né? Então o que eu estou dando para o meu próximo? Um dedo apontado? Ou amor? Não é? Vamos ver o próximo conselho de Jesus para a próxima igreja. Eu só estou vendo se é esse versículo mesmo. Que ele nos amou primeiro, né? Depois eu vejo aqui. Próximo versículo. Prontinho. Esmirna, né? A palavra esmirna significa mirra, sacrifício de louvor. Apocalipse 2:10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Irmãos, a maior tentação da graça é fazer você desacreditar. O maior pecado, hoje na graça, é te levar, é o diabo te levar a desacreditar do que Cristo fez. Desacreditar do que significa a morte dele na cruz. Essa é a maior tentação. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Isso aí. O que é propiciação, irmãos? Propiciação 1 João 4,10. Era o sangue derramado sobre o tâmpano, né, da arca. E aquele sangue, né, fazia com que Deus pudesse olhar para o povo e não condenar. Justamente isso que Cristo fez por nós. Ele aspergiu sobre nós, que somos hoje a arca, o seu sangue. Então Deus pode te olhar. Por que Ele pode te olhar? Que você está fazendo tudo certo? Você está, né, top de linha? Não. Porque Ele não te enxerga, pecador. Não é? Ele olha através do sangue. Então, como sacrifício de louvor, em tudo dai graças. Não é? Porque vai chegar o dia da tentação, irmãos. Né? A graça, ela tem muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Amanhã nós vamos contar uma. Né? Amanhã eu vou te mostrar uma. Não vou te contar. Hoje eu vou te contar, mas amanhã eu vou te mostrar. 23 anos, meu pai, com 23 anos, né? 23. Que ele foi mordido de cobra. Os irmãos que vão ouvir essa live sabem disso. São testemunhas. Ele perdeu 3 tendões do pé. Então ele não movimentava mais o pé. A canela dele, ele foi mordido por cima de uma bota. Ele perdeu um tanto assim, ó, do tendão do pé. O pé ficou caído. Mais de uns 10 centímetros. Apodreceu. O médico mostrou para ele, falou assim, olha, a carne estava aberta, eu acompanhei. E o médico falou com ele, eu vou ter que cortar, São Antônio, que a carne está vindo e como esse tendão apodreceu, não tem mais jeito, não tem como fazer mais nada, eu vou ter que cortar porque a carne está rejeitando. E aí teve que cortar fora. Cortou um pedaço grande do tendão. Foi mais de 10 centímetros, os 3. E hoje, né? Amanhã eu vou mostrar o vídeo do pé mexendo dele. Né? Jesus restaurou os tendões da perna dele. Sabe por que isso é possível, irmãos? Porque o evangelho do reino é poder. Né? É alegria, paz no espírito e poder. Se mostrar isso para o médico vai ficar boquiaberto. E o evangelho do reino é poder. Só que aí tem os dias da diversidade. Tem o dia que parece que não acontece, né? Então esse é o dia mau. É o dia que o diabo te acusa. Fala, olha, essa história aí, esse negócio dessa graça aí, isso não é bem assim não, hein? Né?
Essa graça aí é muito barata. Meu Deus. Né? Se a Colocando morte do Filho de Deus foi barato, barato, né? Essa graça é muito barata, né? Isso aí, ó. quem acha isso, te contar. Aí ele coloca, né? As interrogações dele. Esse é o dia que nós somos tentados. Talvez a pessoa não dê valor por achar dessa forma, porque não foi ela, né? É. Passou pelo que ele passou. Porque a gente costuma só dar valor naquilo que a gente passa. No que os outros passam, a gente não dá valor, não. E é tão caro, irmão, custou tão caro para ele, que nós não teríamos como pagar. Então ele deu de graça. Não é? Mas porque é de graça, você já percebeu que tudo que é de graça a gente não valoriza? Ué, eu acabei de falar. Sim. É de graça, não. Agora cobra. Uhum. Pelo mesmo tipo de situação. Então, é isso aí. Vamos lá, para terminar. Vamos lá. 52 minutos. Pérgamo. Pérgamo. Apocalipse 2,13. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ó, né, essa igreja está dentro do requisito de Cristo. Retens o meu nome, ou seja, né, é por causa do meu nome que você é aceito por Deus. É por causa do meu sacrifício. Né? E não negaste a fé, ou seja, eu me firmo nessa verdade. Não redo o pé daqui. Só que ele fala para se arrepender no sentido, não é, que tinha, não é, ali a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, não é? Que era justamente o quê? O benefício de uma minoria, uma maioria beneficiando uma minoria, não é? Sim. Nós não podemos entrar em detalhe, né? Volta lá nas lives anteriores. Então muda a sua mente com relação a isso. Senão em breve virei a ti e contra eles. Olha só, não está falando que é contra a igreja, não. Não é? Contra eles, ou seja, com esses que estão, não é, nessa doutrina dos nicolaítas e da doutrina de Balaão. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Não é? Ou seja, com a minha palavra. A minha palavra vai revelar que o que eles estão disseminando é mentira. Não é? Não está na minha palavra. Então, Jesus dizendo para essa igreja, creia na minha obra, e isso lhe será uma torre forte nas regiões celestiais. Não é? Glória a Deus. Torre, elevação. Continua baseado nisso. Retens o que você já tem, o meu nome, e não negue a minha fé. Isso vai ser para você realmente uma torre. Não é? Vamos lá. O que Jesus disse para a igreja de Tiatira? Odor de aflição, sacrifício de contrição. Apocalipse 2:25. Mas o que tens, o que eles tinham? Você vai ler anteriormente: amor, fé, serviço, perseverança. Retende-o até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, irmãos, ele elogiou as obras daquela igreja, que era o quê? Amor, fé, serviço, perseverança. Mas eles falaram que eles podiam continuar mantendo aquilo ali, não é? Mas o verdadeiro vencedor é o que guarda as obras dele. Ou seja, não está confiado na sua. Não está confiado na sua justiça. Mas está confiado na justiça dele. Fazer tudo Esse aquilo é o ali vencedor. é muito bom, mas... retende, ou seja, continua fazendo. É bom. Vai te ter mas benefício. Mas tem algo melhor. Né? Não melhor, né? Ou diferente. Continua, agrega isso que você já está fazendo. Não é? Não tem ninguém aqui falando para você ir para o mundo, desviar, não é pecar, não. Pega o que você está fazendo, continua, porque é muito bom. Né? Se você tentou até agora e você conseguiu um bom comportamento, ótimo para você. Não é? Pega isso tudo que você está fazendo, continua fazendo, mas agrega isso, que não são essas obras que você está fazendo que vai te salvar, mas as dele. Nós somos salvos não pelas obras, mas sim para as obras. É isso aí. Vamos lá. Como sacrifício de contrição, continue contribuição. Crendo. Sacrifício de contribuição, né? Continue crendo. Não é, aí seria contrição. Contrição, Contrição é aquela coisa do coração, né? Sim. Continue crendo, amando, anunciando a minha paz ao mundo. Né? Abram mão da sua justiça. A sua justiça produz o quê? Suor. Soa as suas vestes, né? Confia na justiça dele.
Sardes, vermelho, né? A palavra sardes significa vermelho. Apocalipse 3:2, ou seja, o suor da igreja de Tiatira agora estava manchando as vestes da de Sardes. Parece que uma coisa vai levando a outra, né? Parece que é um buraco, aquilo vai começando devagarzinho, quando vê a pessoa tem... a raiz da justiça própria que Isso Deus aí. mostrou, né? Isso aí. Apocalipse 3:2. Ser vigilante, ou seja, né? Tá Diferente ficando a luz. das 10 damas, né? Mesmas prudentes, tá, irmão? Ser vigilante, olha aí, ser vigilante. As 10 damas dormiram, então não estava vigiando. Não queira ser dama prudente, não, queira ser noiva. Ai, Deus Confirma eterno. o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas. Ou seja, né, essa igreja aqui entrou de cabeça na justiça própria, não tinha mais nem obra, né? Era só justiça própria. Nossa. Então lembra-te, pois, do que tens recebido. O que a igreja recebe, irmãos? O dom da justiça, o presente da justiça. E ouvindo, né, Hebreus 8:12, 10:17, que é o quê? Eu não me lembro dos teus pecados, por causa do que Cristo fez. Guarda-o, né, arrependa-te, ou seja, muda a sua mente, Romano né? 12:2. Muda a mente. E se não vigiares, virei sobre ti. Vigiar, de novo a palavra vigiar, irmãos. Virei sobre ti como ladrão. Mesma coisa que Jesus disse lá para aquela igreja da parábola, né? As 10 damas. Se não saberás a que hora sobre ti virei. Né? Jesus veio para as 10 damas como ladrão. Agora para a igreja Jesus vai vir como ladrão? Não. Para a noiva Jesus vai vir como ladrão? Não. A noiva sabe que o noivo está vindo, né, e está esperando por ele, vigiando, acordada. Né? Até mesmo porque ela não está cansada, ela está bem... Apaixonada. Sim. Eu ouvi essa palavra. A paixão relacionada ao ser humano, né, é bem diferente da noiva de Cristo. O desejo da noiva de Cristo. Paixão do ser humano, ela vem e vai. Mas a noiva está apaixonada, desejosa de ver o noivo. Né? Então, esse é o desejo. Quem não tem esse desejo de estar com o noivo, de ver o noivo mediante tudo isso que está acontecendo, não está apaixonado ainda. E só o que nos leva a apaixonar é enxergar o que ele fez. Né? Não tem como. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O que contamina as vestes, irmão? Justiça própria. Né? A justiça própria, você achar que é salvo por causa do seu comportamento. Né? Comigo andarão vestidos de branco, que é a justiça de Cristo, por conta são dignas disso. Né? Se você for olhar para você, ninguém é digno. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Né? Mas por que a Bíblia nos declara justos? Por causa da justiça de Cristo. Suas obras não são perfeitas e capazes de torná-los limpos, mas lavem suas vestes no meu sangue. Não é? Esse é o conselho de Jesus para a igreja de Sardes. Né? Filadélfia, amor fraternal, a igreja que não foi criticada, igual a de Esmirna, né? Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, perseverar em crer, que a justiça é a de Cristo, não é a sua. Também te guardarei da hora da tentação, né? Que é o arrebatamento. Que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Esse que vem sem demora, guarda o que tens, que é o quê? O crer. Crer. Para que ninguém Justamente. tome a tua coroa, irmãos. Graça não é fazer, é crer, se posicionar em crer. Sempre que você ouvir uma mensagem, olha o foco daquela mensagem. Ela está te mandando fazer alguma coisa, qualquer mensagem. Tira essa conclusão. Qualquer mensagem que você ouvir, se você tiver que fazer alguma coisa para ser salvo, tem lei misturada. Aí é morno. É uma mensagem morna. Se a mensagem, o foco dela foi o que Cristo fez por você, e você descansar no que Cristo fez, é graça. Sem mistura. Né? Não tem fermento. Né? Então, é uma mensagem da graça que vai te fazer crescer. Toda mensagem que mandar você fazer alguma coisa tem lei misturada, né? Porque a obra já foi feita. Desse jeito. Próximo quadro.
justiça do povo, Laodiceia, né? Justiça própria. Apocalipse 3,18. Aconselho de mim compres, ou seja, para a igreja que ia ser de graça, né? Agora precisa comprar o que? Ouro provado no fogo, terrível, roupa né? branca, porque a dela está manchada com a justiça própria. Meu Deus do céu. Né? Colírio para que veja, justiça própria cega a pessoa. Eu repreendo e castigo todo quanto amo, ou seja, passar pela esses 3 anos e meio vai ser uma forma, né, um castigo que ainda vai trazer salvação para a igreja que não subir no arrebatamento. Né? Ser, pois, zeloso e arrepende-te, ou seja, muda sua mente, ainda dá tempo. Eis que estou à porta e bato. Né? Essa porta aqui é da incredulidade, abre essa porta da incredulidade. Não é? Deixa Jesus entrar, né? E quando você abre a porta da incredulidade, não no sentido de ser incrédulo, mas no sentido de deixar de ser, né? Crer no que Cristo fez, porque por isso ele está dentro, né, do Espírito, porque aqui a igreja não está lá de fora, está no Espírito batendo, querendo entrar, não é? Quando você deixa Cristo vir e fazer o que ele tem de fazer através de você, não é? Você vai vencer o pecado, a pessoa vai vencer o pecado. Não é? Então, e a pessoa entra para o descanso, ou seja, não tem mais condenação. Porque não tem condenação, a pessoa consegue se ver livre do pecado. Não é? Porque agora é por prazer, Sim. né? Não é por obrigação. Por obrigação, por medo do inferno, por medo da condenação. Não é? Ela é livre. Verdade. Glória a Deus por isso. Se alguém ouvir a minha voz, né, abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele. Olha só, né, é um crente sem comunhão com Cristo. A ceia fala de comunhão, né? Abre a mão da sua justiça própria e se aproprie da minha. Né? Esses são os conselhos de Jesus. O próximo quadro vai mostrar uma frase, um texto, nem uma frase. Né? Foi Não, mas não é esse, é o próximo. Não, mas pode deixar isso aí. Quais são os sintomas da justiça própria? Aí nós vamos encerrar essa parte hoje. Ataca para se defender. Né? Nós já falamos isso. Argumenta para se justificar. Alimenta a morte contra os outros, julgamento. Né? Quando eu julgo, não é? Eu estou condenando, eu me torno juiz. E a justiça própria é cega. Né? Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? Através de Cristo. E procurando estabelecer a sua própria, né? Não submeter à justiça de Deus. E isso faz da pessoa um cristão morno, né? E que vai ser vomitado da boca de Cristo. Né? Os verdadeiros vencedores não são os que conquistaram, em si que os receberam de graça. Isso é muito importante entender, irmãos. Os verdadeiros vencedores não são os que olham para si, mas que o tempo todo olham para Cristo. Quando ele olha para si, ele tem que ver. O que ele tem que ver? Ele tem que ver incapacidade. Quando ele olha para si, ele tem que ver. Eu jamais conseguiria. Não é? Por isso que Jesus prefere o desviado. Porque ele reconheceu que não consegue. Meu Deus. Não é? Vamos ler o último. Acho que é o último quadro. Não é corona, não. É o último quadro mesmo. Ô, glória. Isso aqui o Espírito Santo me deu, né? No entendimento das igrejas. Você falou, me dá um resumo dessas igrejas aqui. Né? O que o teu coração sente a respeito dessas igrejas. Né? Se permita que quando eu vou falar a palavra em amarelo, é o nome do significado da palavra, né? Éfeso, da palavra Esmirna, tá de amarelo. Né? Então, se permita crer no amor de Deus, no quanto Ele está em paz conosco por meio da obra de Cristo. Essa fé é para Deus como um cheiro suave, né? Que se eleva até Ele como um sacrifício perfeito, diferente do odor de aflição por conta das nossas obras mortas, que mancham nossas vestes brancas de vermelho. Se, contudo, liberarmos amor fraternal para com nossos irmãos, sem condenação, perseverando na fé de que só somos aceitos por causa do nosso representante, que é Jesus, escaparemos da hora da provação que virá. Diferente da justiça do povo, pois se trata de uma justiça humana, baseada no esforço humano, que não posso aceitar.
O que lhes foi dado de graça vai lhes custar a própria vida, por causa da desobediência e dureza de coração. Portanto, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, forte isso aí. É mesmo. Glória Queridos, amanhã nós vamos mostrar o vídeo, né, do poder de Deus através da graça. Hoje nós temos pleno conhecimento que não é por merecimento, único e exclusivamente pelo poder dele, né? O milagre que Deus fez, né, restaurando 3 tendões do meu pai, do pé dele. Milagre mesmo. É. Só Jesus, irmão. Isso é um dos tantos que Deus já fez depois desse um ano que nós mergulhamos na graça. E vamos começar a falar da igreja já chegando agora no trono de Cristo, né? Chegando diante do trono de Deus. A igreja vencedora é a igreja que está firmada, não está enfermada no fazer, mas está firmada em crer. O verdadeiro vencedor é aquele que crê, não aquele que pensa fazer, porque a sua obra nunca vai ser suficiente, né? Nós vamos estar orando, vamos estar celebrando a nossa ceia, né? Isso aí. Lembrando, para que é a ceia, irmãos? Fazer isso em memória de mim, né? Fazer, lembrando que é da sua morte. Eu ficava intrigada. Eu falei assim, não era para nós lembrar da sua ressurreição? Né? Não era mais bonito? Eu acho que era mais empolgante lembrar da ressurreição Parece do que que da quando morte, fala né? da morte, parece que está falando de algo de alguém que perdeu, né? Por que lembrar da morte em vez da ressurreição? Porque justamente a morte é que levou à sua condenação. Verdade. E quando você lembra que ele morreu, você lembra que você morreu também. Você lembra também, porque você é corpo dele, ou seja, você foi sepultado nele. E agora não vive mais você, mas Cristo vive através de você. Glória a Deus. Amém. Amém? Vamos orar, queridos? Nós temos aqui em nossas mãos, vou colocar aqui o cálice, né? Pega aí, meu amor, a bandejinha, pão. Nós vamos estar orando. Se você tem aí, né, nessa noite, um cálice, né, e pão, participe conosco nessa ceia. Estamos fazendo todos os dias, né, e glorificando o nome do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz, por todas as coisas maravilhosas, Senhor, que realizastes, ó Deus, pela tua graça, por esse amor, Senhor, meu Deus, que é tremendo. Eu te louvo por tudo isso. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial. Eu glorifico a Ti, Senhor, porque o Teu sangue, a Tua carne, nos trouxe, Senhor, uma vida que nós não podíamos nem imaginar que poderia existir para um ser humano. Obrigado, Senhor. Obrigado. Só temos que te agradecer, te dar graças por isso. Agora, Pai, abençoe a vida dos Teus filhos. E Teu Espírito, Senhor, venha receber essa luz. Sim. Ó Deus, que Espírito de cada um dos Teus filhos, Senhor, venha receber, Senhor, para que eles possam, ó Pai, contemplar, Senhor, meu Deus, ó Pai, a Tua presença, a verdade que brilha com força no coração deles, na casa deles, para que eles possam descansar em Ti. Pai, eu glorifico a Ti por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Participe, meu irmão, nesse momento, em nome de Jesus. Cálice, né? Pão, cálice. Eu tenho comunhão contigo. Amém. Temos comunhão com você, meu irmão. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Essa Glória graça a Deus. é maravilhosa demais, irmão. É muito bom, é muito bom. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, né? Guarde isso no teu coração. O quanto você é especial. Deus te ama de uma forma tremenda, né? Saiba disso. Não só você, mas todos os seus familiares, a sua vida. Você está guardado em Cristo, né? O Salmo 91 está aí. Foi uma das primeiras lives que nós começamos a gravar, né? Salmo 91. Você habita no esconderijo daquele que te guarda, né? Nada, sombra do onipotente você descansa. Eu tenho certeza que Deus é maravilhoso e tem cuidado e vai continuar cuidando de você e de tua casa. Amanhã, às 22 horas, nós estaremos de volta aqui. Tá bom, queridos? Ó, um beijo no teu coração. E assim como diz a palavra de Deus no livro de Atos da Igreja, né? Se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e A tua casa. a tua casa. Nós cremos. Cremos nisso. Descansa teu coração, tá? Ó, beijo no coração e até amanhã. Que ele é fiel para cumprir, né? Amém.